Laura, na página 23, em agravantes, você pode aprofundar o item 7, repressão social das mulheres? Então, a repressão histórica da sociedade, a intelectualidade feminina, podendo gerar travões nos desempenhos mentais somáticos. Bom, isso aí é um fato, né? A mulher, tanto nesta cultura como em outras culturas, ela sempre sofreu muita mais repressão e muitas mais dificuldades para estudar e até para se posicionar intelectualmente. Então, no caso do recarga intelectual e da baixa autoestima intelectual, a mulher tem muita mais coisa para superar que o homem. Para o homem é muito mais fácil, né? Até porque a mulher tem todos esses processos emocionais, essas inestabilidades, esse sube e baixa emocional, que faz a mulher muito mais vulnerável perante os homens, e parece que a mulher tem que superar muita mais coisa e mostrar sempre muita mais firmeza em tudo o que ela faz, para ela ser considerada em um mesmo nível intelectual que o homem. Então, a nossa força sempre tem que ser muito maior e o nosso posicionamento sempre tem que ser muito maior intelectualmente. Mas não quer dizer que a mulher tem menos capacidade intelectual. Não é isso, não. Pelo menos a minha opinião é que a mulher tem tanta capacidade intelectual como o homem, mas que ela tem que fazer mais força, com certeza. Tem a Flávia está apontando aqui que tem piada na internet sobre a capacidade intelectual da mulher e tudo mais. Mas se só estudar a história, você vai estudar a história, por exemplo, tem na história da Hipátia, né? A história da Hipátia é impressionante, mulher super intelectual, era professora de homens, né? E foi morta da forma mais brutal, né? Por quê? Porque ela incomodava. Porque como é que uma mulher ia mostrar mais erudição que os homens que tinha lá, né? No caso, naquela época tão antiga. Então, eu recomendo estudar a história da Hipátia, que é um exemplo de intelectualidade e de o que aconteceu. E tem muitas mais para estudar, né? E eu quis refletir esse ponto aí, porque achei pertinente e muito importante. Na página 21, na terceira linha, você fala sobre a inibição intelectual abordada pela psicanálise. Queria que você falasse um pouco mais assim dessa correlação que você encontrou no conceito que a psicanálise propõe e o que você está abordando, né? Da forma que você está falando. Esse aí, eu mencionei que eu não concordo praticamente nada com a psicoanálise. Eu fiz um ano de psicologia na Espanha, na faculdade de psicologia, mas eu tive que nomear porque se faz muita referência dentro da psicoanálise a essa inibição intelectual. O que eu encontrei é simplesmente um estudo do Freud, mais ou menos que data de 1905, em que o Freud levantou uma hipótese chamada o instinto do saber, na qual ele levanta que um dos instintos maiores da criança é saber como é que os bebês nascem, é saber da sexualidade da mãe e do pai e como é que eles se relacionam sexualmente. E ele chamou essa curiosidade da criança, chamou como de uma exploração intelectual. Então ele coloca o seguinte, coloca que dependendo de como a família acolhe essa curiosidade e esse instinto do saber intelectual, a criança vai começar ou não a ter uma inibição intelectual. E a partir daí ele desenvolve toda uma pesquisa sobre a inibição intelectual. Mas que, como sempre, em todas as pesquisas e todas as teorias do Freud, está ligada à sexualidade. Mas tem muita coisa, inclusive eu trouxe aqui o trabalho dele, que eu peguei aqui na internet, várias coisas dele, que diz assim, a psicoanálise e o fenômeno da inibição intelectual, possíveis interfaces entre psicologia e pedagogia. Então, quem quiser, está na internet, tem várias pesquisas sobre esse assunto. No verbete do DAC, página 33, introdutório, poderia comentar o item tenepsologia? A tenepsologia é uma paraciência ainda extremamente ignorada na Terra. A tenepse é monopolizadora da vida humana. A tenepse não é mais um acontecimento na vida, e sim um acontecimento de toda a vida. Não se deve começar as práticas diárias da tenepse com outro interesse fundamental concomitante. Por exemplo, se a pessoa tem um sonho dourado de ir à Itália, o ideal será realizar primeiro tal desejo, aspiração aguda, antes de começar as práticas diárias da tenepse. A gente não manda no desenvolvimento das tarefas da tenepse sozinho. Nós, humanos, em tal empreendimento, participamos, ou seja, estamos laborando em conjunto com o amparador extrafísico
e o maximecanismo multidimensional interassistencial na posição de peça ou mini peça lúcida. Então, a TENEPS é um processo que a pessoa tem que começar e ela não tem mais divórcio. Enquanto ela estiver válida, aquela pessoa vai praticar a TENEPS. E ela tem evolução em diversas linhas. A evolução no tipo de assistência e a evolução também no desenvolvimento do parapsiquismo. Quanto mais a pessoa trabalhar, melhor. Agora, geralmente, ela vai demorar pelo menos umas 2 décadas para ela começar a ter em alto nível, alto patamar, coturno, a qualificação dela trabalhar 24 horas por dia. Qualquer hora que precisar dela, ela está pronta. Não é só 50 minutos quando começa a prática. Então, quando chegar nesse ponto, ela às vezes pode ter uma OFIEX, uma oficina extrafísica pessoal dela. Isso quase sempre é quando a pessoa já alcançou o nível de dispersidade. Isso tudo ocorre.